Boa noite, tudo bem? Estou fazendo essa transmissão ao vivo para propor um debate entre os amigos que acompanham essa página no Facebook, Serviço Social Brasil, e também os alunos do curso Instrumentalidade e Mediação no Serviço Social, que está disponível na nossa plataforma de cursos Ideia Criativa Cursos. Inicialmente, gostaria de deixar aqui um convite para vocês para conhecer melhor a nossa plataforma de cursos, ideiacriativa.eadplataforma.com, e também dizer que estou à disposição para responder a algumas perguntas, não muitas, né, porque o tempo é escasso. No tempo de globalização e inovações tecnológicas, tempo vale ouro. Mas dentro do possível, eu espero um dia, depois que as perguntas são feitas, então eu transformo todas as perguntas em lotes, aquelas que são parecidas ou que têm similaridades, e respondo de forma mais grupal, que aí eu consigo atender a todos. Então não vou responder assim imediatamente, porque no caso a resposta seria mais pontual, e não é esse o caso. Iniciando então com o tema da instrumentalidade no serviço social, eu gostaria de falar com vocês sobre a documentação, não é? Você não pode confundir, e esse é um dos pontos importantes, não pode confundir instrumentalidade com instrumentos. São coisas diferentes. Instrumento diz respeito às ferramentas que você vai utilizar no seu exercício profissional, nos seus projetos de intervenção, no seu trabalho. E a instrumentalidade, ela precisa se distinguir claramente do instrumento. No exercício profissional, a instrumentalidade refere-se ao conjunto de instrumentos e técnicas, nesse caso, a instrumentação técnica, com uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo histórico. Essa é uma explicação da instrumentalidade oferecida pela professora Yolanda Guerra no seu livro de 2007, na página 1. Logo na abertura ela explica o que é instrumentalidade e a diferença. É importante entender que instrumento não é instrumentalidade, não só em questões de conhecimento teórico, mas principalmente em relação a concurso, porque no concurso muitas pessoas perdem questões porque vai confundir aí instrumento com instrumentalidade. E os concursos costumam fazer isso. Eles fazem a pergunta dando a entender que é instrumento e a resposta é instrumentalidade, ou vice-versa. Então é importante que você entenda bem a explicação dessa diferença entre instrumento e instrumentalidade. Uma vez compreendida essa diferença, a instrumentalidade, na perspectiva de Yolanda Guerra, é compreendida como um modo de ser que se caracteriza o fazer profissional, que é moldado a partir das relações sociais que estão estabelecidas no bojo das condições objetivas e subjetivas. E aqui, como subjetivas, utiliza-se essa palavra no serviço social, e algumas pessoas criticam dizendo que alguns teóricos, a psicologização do serviço social. Nós estudamos psicologia geral, embora não sejamos psicólogos, temos que compreender um pouco de psicologia para o nosso fazer profissional. Não vamos psicologizar, porque temos um forte projeto ético-político, temos um forte bojo instrumental, técnico-operativo, temos muitas ferramentas, muitos instrumentos, então não há necessidade de psicologização. Agora, algumas palavras, elas são únicas na explicação de alguns conceitos, então elas são necessárias. Eu sou favorável à não psicologização do serviço social, mas também sou favorável
a utilização de termos técnicos que são únicos. Não tem como fugir desse paradigma, né? Então, o subjetivo, na minha opinião, tem e deve ser usado no serviço social, desde que fique claro que o assistente social não é psicólogo, que o seu trabalho tem um campo específico teórico bem fundamentado. Então, continuando a opinião de Guerra a respeito da instrumentalidade, são estabelecidas no bojo das condições objetivas e subjetivas em que se desenvolve o exercício profissional e na medida em que possibilita o alcance dos objetivos a que se propõe. A profissão constitui-se como condição concreta de reconhecimento social da profissão. Guerra, 2007, já na página 2, o livro de Yolanda Guerra sobre instrumentalidade. Então, na medida em que se compreende que a instrumentalidade diz respeito a uma capacidade que se constitui a partir do exercício profissional, é possível perceber que essa capacidade que possibilita que o profissional transforme as condições objetivas de trabalho que lhe são postas em instrumentos e meios que lhe possibilitem o alcance dos objetivos do seu trabalho, do seu projeto de intervenção, do conhecimento do seu território, da ampliação dos conceitos teóricos e metodológicos de aplicação desse trabalho. Essa compreensão pressupõe uma dupla apreensão enquanto condição necessária do trabalho social, bem como condição constitutiva do exercício profissional, ou seja, o modo como ela se apresenta. A transformação do instrumento ocorre através da conversão da coisa natural em coisas úteis, configurando, de acordo com Yolanda Guerra, um processo teleológico do ser, do existir e do fazer, pois existe a necessidade de conhecimento correto das propriedades do objeto. Então é importante que a instrumentalidade seja entendida. E para que haja esse entendimento claro, teórico e profissional e técnico da instrumentalidade, é necessário total domínio dos instrumentos. O que faz a instrumentalidade ser exercida, ter qualidade profissional, competência, cumprir o seu objetivo na totalidade, é o entendimento das formas como vai se usar os instrumentos. Se eu pego um instrumento, mesmo moderno, com linguagem moderna, e transformo ele, ou aplico nele atitudes e comportamentos e teorias e modos de ação que retrocedem as protoformas do serviço social, estou destruindo o instrumento, estou negando a instrumentalidade contemporânea e posso estar agindo como endogenista, positivista, tomista, mas eu estou destruindo o fundamento daquele instrumento. Então, essa instrumentalidade ela não é contemporânea. E aí a gente tem que entender também os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, porque de repente você vai ler um livro e lá vai ter um estudo de caso. Eu já vi isso acontecendo, infelizmente, com alguns colegas. Eu não estou recriminando, pode acontecer comigo, com qualquer um. Eu também não estou, não sou o dono da verdade, Deus, nunca, jamais, não tenho essa pretensão. Com toda a humildade possível, estou aqui falando na internet também na intenção de aprender e também amadurecer esse conhecimento na minha mente e torná-lo parte do que eu sou. Mas é importante que se entenda que uma determinada leitura dos fundamentos históricos do serviço social vai apresentar como o estudo de caso e comunidade. E se você não fizer uma leitura atenta para entender que aquilo fez parte de um período histórico do serviço social, mas não se aplica mais hoje como instrumento, ele pode vir, como já vi acontecer, como já citei, vir a fazer parte dos instrumentos aplicados hoje na contemporaneidade, o que leva à desconstituição, por assim dizer, e a destituição do poder de transformação que aquele instrumento poderia ter. Então é importante você entender na linha temporal onde o instrumento se aplica. Esse instrumento que hoje está sendo utilizado, ou vai ser utilizado, ou foi apresentado a você como uma demanda do seu projeto de intervenção, ele é atual? Ou ele ainda tem bases teóricas e filosóficas nos princípios das protoformas endogenistas, tomistas,
conservadora do serviço social. Ele atende às novas demandas do projeto ético-político e da evolução das ciências sociais e de outras ciências também, então é importante. Então, uma vez que haja essa compreensão de que o instrumento é atual e contemporâneo, ele pode ser aplicado de acordo com a realidade do território em questão, onde o projeto de intervenção será desenvolvido, onde o trabalho desse assistente social será desenvolvido. Então essa aplicação será contemporânea e ela vai compor a instrumentalidade deste profissional. Então essa é a diferença. No âmbito do processo de trabalho, os indivíduos desenvolvem a capacidade de lidar com os outros indivíduos, bem como o processo de reprodução social como um todo, onde se desenvolvem mediações de complexos sociais que objetivam dar organicidade nas relações sociais que ocorrem na forma de reprodução social. Isso aí é o livro de Yolanda Guerra, na página 4, o livro de 2017, na página 4. Né? E esse livro eu vou apresentar para vocês, que eu tirei bastante citações dele aqui. Instrumentalidade no trabalho do assistente social. Foi o Simpósio Mineiro dos Assistentes Sociais em Belo Horizonte, em maio de 2007. Então, esse é o livro, alguém quiser interesse. A outra bibliografia que eu vou usar bastante aqui também vai ser Magalhães, Selma Marques Magalhães, Avaliação e Linguagem, Relatórios, Laudos e Pareceres, São Paulo, Editora Veras, de 2003. E o outro é a professora Daniela Sikorski, o livro Oficina de Formação e Instrumentalidade do Serviço Social, escrito por ela e também pela Franciele Toscan Bogado, São Paulo, Pearson, da editora Pearson, de 2009. Então, basicamente, toda essa argumentação que eu levantei para hoje tem base nesses 3 livros. É claro que nós temos, eu posso passar depois para vocês, aí nos comentários, eu posso passar para vocês um apanhado de outras coisas. Aqui está de outros livros relacionados ao tema. Hoje já tem mais de 100 livros relacionados ao tema instrumentalidade no serviço social. Nós estamos hoje trabalhando especificamente a questão da documentação. A instrumentalidade na sociedade capitalista converte-se em processo de instrumentalização das pessoas, as quais são utilizadas para a consecução de determinados objetivos. Nesse sentido, o serviço social surge como uma forma do capital alcançar finalidades de cunho econômico e político, caracterizando-se como um instrumento a serviço do capital. Seu surgimento relaciona-se diretamente com o capitalismo e com a questão social inerente a ele, principalmente em seu estágio monopolista de evolução, onde a questão social intensifica-se, colocando como uma demanda contínua para a intervenção do Estado. As pessoas que estão falando aí nos comentários, eu estarei respondendo nesse instante. Eu vou fazer apenas um apanhado para dar continuidade. Então, o serviço social, assim como qualquer profissão, surge a partir das necessidades sociais para as quais seu conhecimento possa dar resolutividade. Seu exercício profissional é mediatizado por diferentes interesses em relação às classes antagônicas existentes na sociedade do capital e nas formas como o Estado, nas diferentes conjunturas socio-históricas, responde às expressões da questão social produzidas e reproduzidas no processo de acumulação do capital. Notadamente através das políticas sociais, é no campo das políticas sociais, marcadamente em sua implementação, que se funda o espaço socioocupacional dos assistentes sociais. O Estado, nesse caso, o Estado no enfrentamento da questão social, fragmenta-se em diversas modalidades, a partir de políticas sociais setoriais, onde o serviço social apresenta-se como o profissional da ponta da política ao qual a população relaciona-se diretamente, atuando tanto na reprodução da força de trabalho como na reprodução ampliada do capital. Nesse modo, o profissional insere-se na divisão sociotécnica do trabalho, na condição de trabalhador assalariado, subordinado aos ditames impostos pelo capital. Nesse sentido, sua atuação fica restrito ao que lhe é imposto no espaço institucional em que está inserido. Isso é a argumentação da professora Yolanda Guerra, dentro desse resumo desse livro que eu apresentei para vocês. Então, a atuação do assistente social através das políticas sociais, que tem caráter compensatório e fragmentário em diversas áreas, fica atrelada a um duplo movimento. Impedem a apreensão das políticas sociais em sua totalidade, sempre vistas de modo particular, onde as necessidades sociais são divididas em áreas. Impõem
a utilização de instrumentos de trabalho marcado pela imediaticidade das respostas. Em muitos aspectos, então, nesse caso, as políticas sociais elas são tratadas ainda, de acordo com as teorias de Maquiavel, o distanciamento. Embora o serviço social já tenha superado muito, por exemplo, uma coisa que eu acho assim linda e que foi de uma grandeza muito extraordinária, que é digna de muitos elogios e os mais altos protestos de estima e respeito pelos teóricos do serviço social e por toda esse exército do serviço social que está unido nesse trabalho, é a questão da territorialização do atendimento, ou seja, a implantação da instituição dentro do território a ser atendido. Isso foi um tapa na cara do capitalismo, da burguesia, da direita, por assim dizer, da direita extremista. Foi realmente um cala-boca muito grande. Essa questão do CRAS ser instituído lá no território do atendimento, o CREAS, o mais próximo possível, se possível, dentro dele. Isso é uma revolução social, uma revolução científica nas ciências sociais, porque toda essa teoria anterior do liberalismo mais antigo e das outras correntes tinha a intenção de dificultar o acesso às políticas públicas e a não universalizar. Ou seja, Maquiavel vai dizer ao príncipe que ele deveria construir os abrigos para os pobres o mais distante possível deles, que é para que a maioria desistisse de procurar esses abrigos e não viesse a ter... Eu estou aqui parafraseando, não é exatamente isso que está dito, mas é isso que ele queria dizer. Então estou transliterando o texto para uma melhor compreensão. Ou seja, dificultar o acesso para que a procura fosse menor, a demanda fosse reprimida, no caso. Então, com a construção desse novo paradigma, desse novo paradoxo, desse novo ideário, dessa emancipação, da construção dessa nova forma societária, dessa nova sociedade, de acordo com o acúmulo teórico e as novas construções científicas das ciências sociais, a construção da instituição no território de atuação, no território demandante do seu trabalho, é uma conquista enorme. Uma das maiores conquistas que nós tivemos nesse século, a nível de Brasil. Essa é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que isso foi uma superação muito grande. Nunca acreditei que isso fosse possível. Contudo, o Estado ainda continua criando alguns tipos de mecanismos para diminuir o seu orçamento, para aumentar a demanda reprimida, para dificultar o acesso, ainda que em formas teóricas, questões como, por exemplo, condicionalidades. Eu não vou falar aqui sobre condicionalidades porque não é esse o tema, mas eu tenho uma crítica muito grande a respeito de condicionalidades. Ora, e eu só vou resumir para você entender. Se é direito, está na Constituição que é direito, se ela deve alcançar a todos, se ela tem que ser universal, onde é que as condicionalidades entram? Mas enfim, deixa aí. A outra questão, em relação a esse mesmo tópico, é a Previdência. Se a Previdência é paga, por que ela é política? Ou seja, como é que ela é considerada parte do processo de assistência? Se ela é um recurso pago, um bem comprado, para ter direito você tem que contribuir. É um certo tipo de pagamento. Então, é outra questão que o serviço social não está, de certa forma, preso ainda ao Estado, sendo apenas, eu vou dizer aqui uma palavra dura, mas é uma realidade, sendo apenas capaz do Estado para vender uma ideia que vai totalmente contrário ao nosso pensamento científico. Ou seja, toda a Previdência, toda ela, todos os princípios da Previdência, todo o seu arcabouço, toda a sua formação, enquanto, abre aspas, política pública, é uma negação dos conceitos científicos do serviço social. Não posso chamar de direito universal aquilo que precisa ser pago, não posso chamar de assistência aquilo que é comprado. Assistência ainda garantida pelo Estado. Se fosse assistência privada, comprou, pagou, tem. Não pagou, não tem. Então ela não parte do princípio do acúmulo do capital do Estado. A pessoa que participou da construção do Estado, ela contribuiu com seus impostos e agora duplamente ela vai contribuir novamente com a acumulação desse capital para poder ter direito à aposentadoria, benefício, doença, enfim, e todos os outros benefícios que a Previdência concede. Então, ainda são princípios a serem discutidos, não faz parte do texto, mas apareceu.
Desse modo, a instrumentalidade deve ultrapassar a razão instrumental e preocupa-se com ações de caráter manipulatório, segmentado e descontextualizado, agindo assim para a manutenção da ordem burguesa, alcançando a razão dialética que apresenta-se como o mais alto nível do pensamento crítico. O profissional deve aperfeiçoar a sua instrumentalidade, alcançando uma nova legitimidade ao seu fazer profissional, sem perder, no entanto, a capacidade para responder às demandas concretas dos sujeitos sociais, podendo ainda, nesse movimento, encontrar respostas alternativas à sociedade do capital. A informação é tudo no trabalho do assistente social. O melhoramento, o aperfeiçoamento, os novos conhecimentos, estar sempre conectado com as novas tecnologias e com as transformações que a ciência traz, é tudo no trabalho do assistente social. O assistente social não pode ficar preso no tempo, preso na instituição, preso nas teorias que já foram superadas, que já foram alteradas pela realidade demandada, pela realidade enfrentada e pelas novas manifestações das multifacetadas expressões da questão social. Ela continua a questão social, mas suas expressões sofreram transformação. Ela continua trazendo alienação, ela continua trazendo sofrimento, exclusão, marginalizando, continua, mas ela se manifesta de formas diferentes. Se ela se manifesta de formas diferentes, o mesmo instrumento não vai trazer o mesmo resultado. Há necessidade de que esse instrumento acompanhe essa evolução, para que os resultados sejam alcançados. Não se pode esperar alcançar novos resultados fazendo as mesmas coisas. Não, isso é impossível, é uma lógica negável. A lógica diz que para que você alcance resultados diferentes, você precisa usar instrumentos diferentes, fazer diferente. E, contudo, sem ultrapassar o código de ética, sem negar o projeto ético-político, respeitando todos esses parâmetros, fazer diferente, ir além do serviço social, ir além daquilo que está posto, superar. Isso é fazer ciência. Nós somos cientistas, estamos fazendo ciência. Algumas pessoas, eu bato muito forte nessa tecla, ainda nos veem como filântropos, como freiras de caridade, nos veem ainda como pessoas que vai dar a cesta básica. Isso em muitos lugares já superou, mas aos olhos de muita gente ainda, inclusive doutores, juízes, promotores, nós somos esse tipo de pessoa. Nós então temos que nos apropriar desse conhecimento da realidade com a qual convivemos e dos conhecimentos científicos para fazer valer o nosso lugar, impor a nossa autoridade. Nós somos cientistas sociais, somos assistentes sociais, estamos fazendo ciência, construindo conhecimento de toda essa conjuntura social. E também, continuando o texto, é importante ressaltar que para um bom trabalho é necessário contar com algumas técnicas que nos orientam para o agir profissional. Por exemplo, a documentação, com o qual o assistente social trabalha no dia a dia, é de essencial importância na organização das ideias e planejamento. É interessante registrar tudo que possa auxiliar na tomada de decisão e no planejamento. Você que é assistente social ou que é estudante do serviço social e que futuramente virá a ser um assistente social, precisa entender que a única proteção plausível, imediata, que você tem no exercício da sua profissão são as suas anotações. Elas vão proteger você de acusações, de erros técnicos, de equívocos, de negações, de mentira, de terceira versão, segunda versão, de fatos narrados. As anotações é que vão garantir o exercício adequado da sua profissão. Então a anotação é um dos principais, as anotações, esse registro, relatórios, enfim, a gente vai ver aqui dentro da questão da documentação dos instrumentos e instrumentos que estão relacionados à documentação, alguns deles, não todos porque são muitos, mas anotar tudo, ter a sua agenda diária de anotações. Hoje eu fiz o atendimento tal, com a pessoa tal, ocorreu assim, 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 anotar os pontos mais cruciais que estão relacionados com o exercício profissional e manter isso tudo organizado. É a sua forma de garantir o seu direito, de estabelecer, de resolver conflitos, de se proteger em relação a versões mudadas dos fatos. Já aconteceu muito
de assistentes sociais serem prejudicados por não ter como provar o que fez, porque só tinha a palavra. E importante também que esse relatório seja o mais amplo possível no sentido quando envolve escuta, visita, mas essa questão desse registro que eu estou falando inicialmente é de uma forma geral, registrar tudo, e depois a gente vai ver aqui outras coisas. Existe documentação desenvolvida no campo de atuação, como relatórios e ocorrências específicas, relatório de estudos iniciais sobre as características gerais da realidade, relatórios periódicos de apresentação, avaliação das ações desenvolvidas, entre outros. Caderno de campo. Registram-se ocorrências diárias, datas e horários das ações relatadas, informes gerais sobre a área e sobre a realidade de participação da população. Aí o usuário chega nervoso na instituição que você está trabalhando, acusando todo mundo, querendo quebrar tudo, botando para descer, usando um português bem chulo, e dizer: eu estive aqui ontem. Mentira, ele esteve a semana passada. Bebeu umas cachaças no final de semana e acha que esteve ontem. E aí o assistente social não tem como provar ele que ele esteve ali na semana passada e não ontem. O que ele faz? Isso é um caso simples. Existem inúmeras possibilidades. Você é um mediador de conflitos. Você, nessa relação de poder entre quem pode e quem obriga, o usuário acha que você é empregado dele. De fato você é. Mas ele precisa respeitar as atribuições do seu exercício profissional. Então a melhor forma de você acalmar os ânimos dele é mostrar a verdade. Pega o relatório, coloca sobre a mesa e diz: aqui está a data em que o senhor esteve aqui. Eu gostaria de lhe ajudar, mas só que o senhor não esteve aqui ontem. Se tivesse vindo ontem, eu teria lhe atendido, mas o senhor não veio, o senhor veio semana passada, está anotado aqui. Então, de preferência, então isso é importante, o caderno de campo, ou os relatórios, ou as anotações, os prontuários, né? Vai cair muita questão de concurso falando de prontuário. Já caiu muito, a maioria das pessoas não sabe nem o que é um prontuário. A gente vai ver alguma coisa aqui. Vamos seguir. Relatório de estudos sociais. Registro sistemático das características gerais, interesses e preocupações da população, assim como dos indivíduos e grupos que vão se constituindo pontos de apoio para o desenrolar dos trabalhos. Pode ser elaborado a partir do caderno de campo e dos relatórios de reuniões e ocorrências específicas. Então, relatório de estudos iniciais. Essa indicação que eu acabei de fazer aqui é de Souza, 2004. Eu não peguei exatamente o nome do livro aqui agora, não estou lembrando, mas depois eu posso passar para vocês. Então, relatório de estudos iniciais, o Souza vai falar mais especificamente, o livro dele de 2004. Aí vem no relatório registro. Então nós falamos sobre o caderno de campo, relatório de estudos iniciais. Agora, relatório registro. Deve-se evitar escrever durante um atendimento, pois isso poderia constranger o usuário e fazer com que ele não se sinta à vontade para colocar suas inquietações. Mas é imprescindível que exista um relatório registro, que é onde será anotado o atendimento de um modo detalhado, o que foi decidido, enfim, para que seja possível dar continuidade posteriormente ao atendimento de forma adequada. Eu utilizo o gravador no áudio do meu celular. Coloco no bolso discretamente, ligo, coloco no bolso, o usuário nem sabe que eu estou gravando. Eu preciso me proteger legalmente. Essa conversa eu não posso postar para ninguém, ela tem que ser sigilosa, isso diz o Código de Ética Profissional, mas é para mim depois tomar nota dos pontos mais importantes que eu vou precisar relatar aí no relatório de registro. Eu faço isso. Não vou recomendar que você faça isso, mas é uma forma. Um gravador é importante. Hoje, com os celulares que tem essa opção, colocou no bolso, ninguém nem sabe de nada, ele vai gravar toda a conversa, depois você vai ouvir e vai anotar. E se você quiser armazenar num lugar seguro, que ninguém tenha, o que eu faço, que ninguém tenha acesso, é importante. Mas tem que garantir que seja sigiloso e bem guardado e protegido. Sejam dados sigilosos. É o que eu faço. Uma vez que... Ou então você pode apagar. Um professor meu disse que o mais certo é apagar. Porque é como se fosse uma invasão, se realmente for exposto, pode gerar uma certa complicação para você. Então o mais certo é só você utilizar para tirar o relatório registro e depois apagar. Dentro do relatório registro existem
tipos de relatórios, ou seja, esses relatórios eles são, primeiro, relatório informativo, visa informar dados ou fatos muito comuns nas atividades de triagem. Eles ainda podem ser utilizados em plantões, encaminhamentos realizados. Às vezes o relatório informativo vem acompanhado por algum comentário do profissional. É importante que esse relatório informativo seja organizado em pastas específicas para cada tipo de atendimento, para que sirva, não vira uma bagunça o seu espaço de trabalho, um amontoado de papéis, na hora que você vai procurar, não sabe o que vai procurar. Organize em ordem alfabética, se for por nome, ou se for por tipo de atendimento, ou se for por especificidade de idades dentro do território, enfim, você vai escolher aquilo que melhor facilite para você a manipulação desses dados. E agora vem uma parte importante, que é o relatório circunstanciado. Esse relatório circunstanciado é questão de concurso em muitos concursos. É importante que você entenda o que é um relatório circunstanciado. Esse relatório é usado pela área forense quando existe uma situação de emergência, por exemplo, uma criança em situação de risco e necessita de abrigamento. Assim, relata-se a situação da criança e apresenta-se ao juiz responsável. O laudo referente ao caso é emitido posteriormente, após estudo mais detalhado acerca da situação. Então, o relatório circunstanciado é aquele relatório emergencial que acompanha um deficiente, que acompanha uma criança, que acompanha um idoso, que vai no encaminhamento de uma mulher que sofreu violência doméstica, uma criança que sofreu violência sexual. É algo mais emergencial. É um relatório onde apresenta as circunstâncias do fato de forma resumida e de forma bem realística, para chocar as autoridades para tomada de posição e uma possível intervenção. Continuando a respeito dos relatórios, aí vem o relatório de visita domiciliar. São realizados após uma visita domiciliar, deve conter informações precisas, enfocando o que realmente é relevante para o alcance dos objetivos. Você não vai fazer um relatório de visita domiciliar, chegando, a porta era amarela, tinha 5 gatos, verde escuro, cinzento, amarelo, vermelho. Você vai falar dos pontos relevantes aos processos sociais, afetivos, a condição de vida, alimentação, acomodação, proteção, se havia crianças. Você precisa entender e compreender de forma clara o que é realmente objeto da profissão e fazer o relatório de visita domiciliar com base nesse objeto da profissão, procurando ser preciso e concreto o máximo possível, resumido o máximo possível. Ou seja, mas também não pode negar-se a colocar o que não é necessário. Há de ser arguto, resumido, sem contudo ser prolixo e sem contudo omitir fatos que apareçam. Então é necessário competência técnica para o exercício dessa redação do relatório da visita domiciliar. Quanto mais técnico ele for, mais bem visto você vai ver por aquela autoridade que você vai apresentar o seu relatório. Quanto mais técnico você for. Não se perca citando lei. A maioria dos documentos que o assistente social faz não exige a citação de lei. Trabalho de citar lei é de advogado, de juiz. Porque o LOA diz isso. Porque o Código Civil diz isso. Porque a Constituição diz isso. Isso não é bem visto por nenhum juiz, não é bem visto por nenhuma autoridade. Eles conhecem a lei, eles sabem. Você não precisa citar a lei. Você cita o que o fato em si. A criança foi vítima de espancamento, é isso que você vai dizer. Porque a lei, o Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem que ser protegida. Isso é desnecessário. Você vai dizer o que a criança passou. A autoridade, a lei, isso ela sabe qual é a lei que se encaixa. Ela está ali para fazer valer a lei. Você não é legislador, você não é um executor da lei. Isso é muito importante, que tem assistentes sociais que deveriam fazer direito, não serviço social. Se você se sente um executor da lei quando vai fazer um relatório, você está na profissão errada. Vai fazer direito e fazer as ciências do direito, vai ser promotor, advogado, você não executa a lei. Você tem que conhecer a lei, sim, com certeza. Conhecer bem, de forma bem profunda e bem fundamentada. É óbvio que em alguns documentos far-se-á necessária a citação da lei.
Mas na maioria deles não. É isso que eu quero que fique bem claro. E eu também não quero que você entenda que eu estou dizendo que você não tem que conhecer a lei. Pelo contrário, você tem que conhecer muito bem a lei para se fundamentar naquilo que você vai dizer. É possível que você, indiretamente, ao apresentar os fatos decorrentes do seu objeto de ação, você argumente praticamente apontando qual lei o juiz vai utilizar para julgar aquele caso? Claro, com certeza. Quanto mais, vamos assim dizer, mais eficiente e técnico você for nas colocações da redação daquilo que você vai escrever no relatório, no encaminhamento, no ofício, quanto mais eficiente você for ao apresentar o fato sem aumentar e nem diminuir, mas a verdade absoluta dos fatos, mais firme o juiz tende a ser, porque o juiz trabalha com aquilo que apresentam a ele. Ele não tem bola de cristal. Um juiz que eu trabalhei muito com ele aqui me dizia isso todo dia. Esse eu não tenho bola de cristal. Eu trabalho com as informações que me dão, tentando descobrir onde está a verdade, me esforçando, às vezes nem durmo à noite. Eu tenho muita estima por ele até hoje ainda. Ele já saiu do município, foi para outra região, mas ele dizia isso: eu não tenho bola de cristal. E isso é um fato. Ele trabalha com as informações que você dá a ele. Então, quanto mais concretas e objetivas forem as informações, mais você vai estar garantindo o direito do usuário, mais você vai estar intervindo na realidade do usuário. E esse é o exercício profissional que se espera de um assistente social. É você conseguir convencer as autoridades que o usuário dos seus serviços está carente de uma intervenção mais imediata, mais eficiente, mais justa. É importante observar que a forma textual dos relatórios de visita, por sua vez, deve se ater mais à parte descritiva e avaliativa do contexto sociofamiliar ou relacional. Via de regra, não contém conclusões, uma vez que em si a visita é um instrumento de apoio à avaliação, não é um estudo social. A visita é o começo de tudo. É quando você vai começar a conhecer a realidade, conhecer a realidade dentro do território, levantar informações para começar a construir, utilizar os outros instrumentos e construir o corpo daquele caso em si, daquela intervenção possível. Ao descrever, observe que ao descrever não significa ressaltar detalhes que em nada auxiliam na avaliação. O uso excessivo de adjetivo, impressões de cunho pessoal e não profissional, enriquece textos literários, que não é o objeto do registro de uma visita domiciliar. Além do mais, esse tipo de relatório deve conter dados de análise sobre o observado, sobre a família do observado e, em alguns casos, sobre a vizinhança. Depende de cada intervenção. O número de cômodos, por exemplo, são informação importante se analisado sob a luz da privacidade familiar ou das condições socioeconômicas da família visitada. Então, cada caso existe um contexto. Aí eu vejo muito aqui nos cursos que eu faço: professor, me dá um modelo de relatório, professor, me manda um modelo de estudo social, professor, me mande um modelo de relatório de visita domiciliar. Gente, eu posso até fazer isso, mas ao fazer isso, eu estou além de estar me comportando como nos tempos das protoformas dos serviços sociais, dos tempos do endogenismo, eu estou também diminuindo o seu exercício profissional. Porque cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Não existe um modelo pronto, existe mais ou menos umas dicas que eu posso dar. Ao chegar, você vai fazer o levantamento de quantas pessoas vivem na casa, e qual é a renda, se estiver envolvendo questões de renda, como é a alimentação, se as crianças estão todas na escola, se o relacionamento, se o bairro é violento, se existe algum caso de violência. Então você vai levantando essas informações e cada caso é um caso. Então não tem como ter um relatório pronto. Não tem como ter. A gente tenta montar um modelo citando mais as partes fundamentais, o esqueleto, na tentativa mesmo de ajudar alunos que são curiosos, que estão começando. Eu entendo esse lado também, que não tem ideia de como se monte, parece que é um cavalo de Troia, um bicho de 7 cabeças. Não é isso tudo. Se você estudar direitinho e se aprofundar no conhecimento teórico, que é o mais importante, o resto você vai tirar de letra. O importante é o conhecimento teórico. Você tendo o conhecimento teórico, você já vai conseguir montar um relatório, um estudo social tranquilo, sem problemas, sem maiores dificuldades. Agora, sem o conhecimento teórico, não adianta eu encher você de relatório e você apenas copiar o que você recebeu por e-mail, que recebeu pela internet, e que não vai contemplar a realidade do usuário que você vai atender. Não vai alcançar os objetivos do seu projeto de intervenção. Então,
Não tem como apresentar no curso ou oferecer por e-mail 1000 modelos de relatório. Desses 1000, nenhum vai se encaixar com a sua realidade. É importante que você leia alguma instituição, que você for lotado, procure ver os relatórios antigos. Aí uma dica boa, pelos relatórios antigos, às vezes você mais desaprende do que aprende, né? Porque dependendo do que material, a gente vê cada coisa por aí, que chega a levantar os cabelos. Mas enfim, se o profissional que antecedeu você, ou que deixou os arquivos organizados, se deixou, porque a maioria também não deixa, é outro problema. Mas, via de regra legal, os arquivos fazem parte da instituição e não podem ser destruídos, consumidos, extraviados sob pretexto algum. Trocou de político, queimam tudo, jogam tudo fora, somente se for habitação, e aí começa do zero, que é o poder ter poder de manipulação e barganha. Enfim. Mas se tiver relatórios na instituição, você vai fazer estágio. Ou você que está estudando, que vai ser estagiário, olha, viu, menino, lá nos relatórios que vai ter na sua instituição, peça autorização com jeitinho aí, com assistente social, eu gostaria de ver os modelos de relatório e tal. Aí você já leva um livro ato, um caderno e copia esses relatórios aí, pelo menos os dizer, para você ter uma ideia de como se organiza isso na sua região. E também isso é outra questão. O atendimento é regionalizado, é territorial. Entendeu? Um atendimento que é feito numa favela do Rio de Janeiro, numa de São Paulo, na extrema seca do CRAS, Volante aqui no Nordeste, aqui onde eu estou, lá no fim de mundo, no caso o Volante chegou, levou 3 horas para chegar, é totalmente diferente. Entende o que eu estou dizendo? Então não tem como ter relatório pronto, eles se constroem de acordo com as demandas. Aí nós vemos aqui o relatório de inspeção. Deve contar em seus registros com exposição e a descrição daquilo que foi observado no decorrer da visita, de acordo com Magalhães 2003. Inclui um parecer profissional acerca da questão em pauta, providências a serem tomadas, possibilidades viáveis, adjetivos a serem atingidos, objetivos a serem atingidos, sempre em consonância com a legislação vigente e pertinente ao caso. Desenvolve-se e consolidam-se dentro desse quadro o que chamamos de instrumentos e técnicas do serviço social. O relacionamento, a observação, a entrevista, a reunião e a documentação, consolidando esses instrumentos, e a partir daqui eu já estou argumentando de acordo com Daniela Sikorski, consolidando esses instrumentos como próprios da profissão, eles foram adaptados à ação de maneira acrítica. Portanto, é hoje imperativo na prática profissional ter-se clareza do como, quando, para que e para quem eu faço. O serviço social se expressa enquanto uma sistematização de práticas, procedimentos que, particularizadas, apresentam um dado conjunto de conhecimentos orientadores de ações. A técnica é tão importante para a prática profissional que precisamos pensar em 2 elementos: consciência e motivação. Ambos não existem, estão contidos na ação, e na ação que o homem se situa e se motiva à medida que apresenta a realidade. Então Daniela Sikorski aqui vai apresentar alguns instrumentos. Primeiro, a entrevista. É definida por Haggett, 1997, página 86, como um processo de interação social entre 2 pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. As formas de entrevistas mais utilizadas em ciências sociais são a entrevista estruturada, a semi-estruturada, a aberta, as entrevistas com grupos focais, a que busca a história de vida, e também a entrevista projetiva. Então aqui alguns tipos de entrevistas. Essa aqui também, além de ser parte do instrumental do serviço social, fica como dica aí para quem está se preparando, né, para o terrível trabalho de conclusão de curso, TCC, que todo mundo tem medo, eu adoro. Enfim, e se você vai fazer entrevista, se você vai fazer algum questionário, você pode prestar atenção, isso aqui vai servir para você na aplicação, na explicação do seu conceito. Daniela Sikorski explica isso muito bem, na página 86. Então, a entrevista estruturada. As entrevistas estruturadas são elaboradas mediante questionário totalmente estruturado, ou seja, ela é aquela na qual as perguntas são previamente formuladas e tem-se o cuidado de não fugir delas. O principal motivo deste zelo é a possibilidade de comparação do mesmo conjunto de perguntas. As diferenças devem refletir diferenças
as particularidades de cada entrevistado e não diferenças nas perguntas. Ou seja, ela tem uma estrutura e deve respeitar até o fim. Aí vem as estruturas semi-estruturadas. As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas. E nelas o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a retomar o contexto da entrevista. Caso o informante tenha fugido ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, permanecer no tema e alcançar os objetivos propostos. Posteriormente, entrevista aberta e semi-estruturada. As técnicas de entrevista aberta e semi-estruturada têm como vantagem a sua flexibilidade quanto à duração. Permite uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos e produz uma melhor amostra da população de interesse. Além disso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e entrevistado. Isso permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados. Ou seja, quanto menos estruturada a entrevista, maior será a possibilidade de uma troca mais afetiva entre as duas partes. Desse modo, esses tipos de entrevistas colaboram muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos informantes, que determinam os significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas dos entrevistados possibilitam uma maior liberdade, permitindo o surgimento de questões inesperadas que poderão ser de grande utilidade para a pesquisa, para a descontração e até para ele se abrir mais, conseguir se sentir mais localizado dentro da entrevista, sentir mais liberdade para falar. Às vezes a entrevista muito fechada, ela não transmite muita possibilidade, muita pessoalidade. E por fim, entrevistas abertas. A técnica de entrevistas abertas atende principalmente às finalidades exploratórias. É bastante utilizado para detalhamento de questões e formulações mais precisas dos conceitos relacionados. Quanto à sua estruturação, o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o mesmo. É importante ressaltar que a entrevista estruturada é mais útil para quem tem pouco domínio de questões como entrevista. Uma vez que você vai ganhando domínio, vai dominando esse instrumento, você já pode passar para semi-estruturada e depois para aberta e semi-estruturada e depois para totalmente aberta. Hoje já tenho condições de aplicar uma entrevista aberta sem fugir do tema e conseguir alcançar um objetivo traçado. Mas para quem está começando, para quem é aluno ou tem dificuldade de diálogo, de dialética, de comunicação, é interessante começar com as entrevistas estruturadas. Você elabora 10 perguntas e faz as 10 perguntas e levanta 10 respostas. Fechou? Acabou. 20 perguntas, 20 respostas. É diferente das entrevistas abertas que você precisa durante conversando, descontraídamente, de forma informal, com o entrevistado. Ele nem percebe que está participando de uma entrevista. Ele sabe porque você disse a ele, mas é como se estivesse tendo uma conversa informal, tomando um chá à tarde e conversando com um amigo. Mas exige mais conhecimento técnico, teórico, mais capacidade de argumentação, mais domínio da técnica. Então é um instrumento importante, mas que ele precisa amadurecer ao longo do tempo. Minay, 1993, indica que a entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número possível de informações de entrevistados sobre determinado tema e também para obter o maior detalhamento do assunto em questão. Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais para a compreensão de especificidades culturais de determinados grupos e para a comparabilidade de diversos casos. E por fim, a entrevista projetiva. As entrevistas projetivas é centrada em técnicas visuais e na utilização de recursos visuais, nos quais o entrevistador pode mostrar cartões, fotos, filmes, etc. Essa técnica permite evitar respostas diretas utilizadas para aprofundar informações sobre o grupo ou local. Segundo Hahnemann, a Minay, 1993. E aí, por fim, as entrevistas com grupos focais, que é questão polêmica para alguns teóricos, mas que ainda são utilizadas na maior parte
das instituições de serviço social no Brasil. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da polêmica, porque eu ainda não escolhi de que lado vou ficar. Em alguns pontos eu concordo com quem discorda, em alguns pontos eu discordo, e por aí vai. Então vamos dizer assim que eu não repudio totalmente os grupos focais. As entrevistas com grupos focais é uma técnica de coleta de dados cujo objetivo principal é estimular os participantes a discutir um assunto de interesse comum, debatendo-o abertamente. Os participantes são escolhidos a partir de um determinado grupo, cujas ideias e opiniões são de interesse da pesquisa. É importante que essa técnica do grupo focais seja bem entendida no sentido de que o assistente social, ao participar dessa conjunta, ele vai ser o mediador. E dele devem partir os questionamentos, as perguntas no início da entrevista. Ele deve fazer todas as perguntas, controlar pelo menos a metade dessa entrevista e depois abrir para outros fazerem perguntas. Mas durante todo o tempo ele é o mediador. Mesmo no momento em que ele faz a pergunta, que ele lança o questionamento, ele deve ter em mente que ele está ali para pacificar as relações de poder. Porque normalmente esse tipo de entrevista com grupos focais, ela vai ter uma guerra de poder muito grande. As relações de poder vão entrar em conflito. Se tiver relação, por exemplo, com programas habitacionais, programas que envolvem oficinas, envolvem várias pessoas, às vezes demandante ou até disputante entre si do mesmo, do mesmo problema naquela questão, dos mesmos benefícios, a palavra me sumiu, dos mesmos benefícios oferecidos dentro daquela política. Então, por conta disso, de repente haverá uma certa relação de poder, alguém querendo saber mais, querendo ter mais direito, ter menos direito. A ciência social, dentro das entrevistas com grupos focais, deve entender bastante de relação de poder para poder acalmar os ânimos, mediar de forma a manter o respeito, a ordem e trazer o entendimento e a sensibilização para todos os do grupo, para que aqueles que acham que têm menos poder diminuam um pouco a sua sensação de relação de poder, o outro que é mais tímido, que se sente mais isolado, emancipe, evolua, cresça, apareça um pouco mais. Então é importante essa mediação. A ciência social vai estar ali dentro da discussão para ouvir. Essas reuniões são feitas de 6 a 8 participantes. Mais do que isso, não é muito proveitoso. Não existe um consenso dentro das ciências sociais que indique quando esse método é mais eficaz do que a entrevista individual. A escolha do método sempre irá depender da natureza do trabalho, dos objetivos da intervenção, dos tipos de entrevistado. Devemos considerar também que a discussão em grupo visa muitas vezes complementar a entrevista individual e permite a observação dos participantes. Filho, 2002, indica que através do grupo focal é possível aprofundar reflexões e provocar a aproximação dos sujeitos, além de obter opiniões e identificar relevâncias e valores dos entrevistados. Como técnica, complementa a abordagem qualitativa e mostra-se como estratégia para focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas, alargando a compreensão acerca dos posicionamentos dos sujeitos e provocando o exercício da percepção, da paciência e da perseverança. A entrevista focal ainda pode ser entendida como uma relação face a face com a formulação de perguntas e respostas entre os envolvidos. No serviço social, a entrevista é por excelência o meio para o esclarecimento das relações com o usuário, a fim de permitir a intervenção social, podendo concluir que, para realizar uma entrevista, é necessário o domínio de técnicas e conhecimentos básicos para efetuar uma boa entrevista. A ciência social deve utilizar os conhecimentos de antropologia, psicologia, sociologia, política, direito, psiquiatria, além de conhecimentos sobre personalidades, emoções, psicopatologia, sociedade, massa, grupos, movimentos sociais, cultura de massa e comunicação. Veja que nós somos de fato cientistas. Então, revalorize sua profissão. Finalmente, deve saber sobre a conjuntura vivenciada e os determinantes estruturais e verificar as relações pessoais. Deve permitir o esclarecimento de dúvidas e conceder ao entrevistado a possibilidade de apresentar solicitações adversas. E para concluir, vamos falar aqui também sobre entrevista inicial ou preliminar, que é o primeiro contato entre o entrevistado e o entrevistador. É importante na entrevista preliminar você apresentar o conteúdo de forma que o entrevistador se familiarize e se sinta bem recebido, se sinta à vontade para posteriores entrevistas. Depois vem a entrevista de segmento, que é a continuação
daquela entrevista, da primeira e a continuação do processo. Aí eu gostaria de passar aqui também algumas observações de Bourdieu, 1999. Ele faz algumas sugestões para a realização das entrevistas. Segundo o autor, as recomendações devem ser consideradas nas pesquisas científicas e na atuação do assistente social. Então essa aqui é mais uma dica para quem vai fazer TCC e também para quem vai exercer a profissão dentro do atendimento nas questões da entrevista. A escolha do método não deve ser rígida, mas sim rigorosa. O entrevistado deve utilizar qualquer método ou conjunto de métodos com rigor científico. O entrevistador. O autor aconselha, na medida do possível, falar a mesma língua do entrevistado. Evite termos técnicos, ou seja, seja formal, fale um português que esteja ao alcance daquele que lhe ouve. O profissional deve descer do pedestal cultural e deixar de lado momentaneamente seu capital cultural para que ambos, entrevistador e entrevistado, possam se entender. Se isso não acontecer, provavelmente o entrevistado sentir-se-á constrangido e a relação entre ambos tornar-se-á difícil. O entrevistador deve fazer de tudo para diminuir a violência simbólica que é exercida através dele. Eu não vou me ater aqui na questão violência simbólica, que é um termo muito forte, muito verdadeiro, muito científico, que precisa de muito tempo para estudar sobre ele. Recomendo que você estude. Então, a assistente social é uma autoridade, ele exerce uma violência simbólica sobre o usuário. E ele deve tentar diminuir a demonstração dessa violência, a manifestação dessa visão, sendo afetivo, educado, receptivo, acessível, dentre outras coisas. Durante a entrevista, o entrevistador precisa estar sempre pronto a enviar sinais de entendimento e de estímulo, como gestos, acenos de cabeça, olhares e também sinais verbais, como de agradecimento, de incentivo. O entrevistador deve notar que o entrevistado deve notar que o entrevistador está escutando sua narrativa atentamente. É triste ver alguém ir entrevistar outra pessoa e parece que está no mundo da lua, tratando a pessoa como um nada, como ninguém, como se ele estivesse ali simplesmente porque não tem coisa melhor para fazer ou porque está obrigado a estar naquele lugar. É lamentável, infelizmente isso acontece, mas é lamentável. Você está lidando com um ser humano. Se você quer que alguém respeite a sua profissão, respeite o objeto da sua profissão, que é o usuário, a matéria do seu trabalho. O entrevistador deve levar em conta que no momento da entrevista ele estará convivendo com sentimentos, afetos pessoais, fragilidades, e por isso deve ter todo o respeito pela pessoa pesquisada. O entrevistador deve lembrar que cada um dos pesquisados tem uma existência singular. Durante todo o processo da pesquisa, o entrevistador terá que ler nas entrelinhas, ou seja, ele terá que ser capaz de reconhecer as estruturas invisíveis que organizam o discurso do entrevistado. Dessa forma, durante a entrevista, o entrevistador precisará estar alerta, pois o entrevistado poderá tentar impor sua definição de situação de forma consciente ou inconsciente. Ele também poderá tentar passar uma imagem diferente dele mesmo. Em relação à atuação ou postura do entrevistador, no momento da entrevista, este não deve ser nem muito austero, nem muito efusivo, nem falante demais, nem demasiadamente tímido. O ideal é deixar o informante à vontade, a fim de que não se sinta constrangido e possa falar livremente. E aqui nós temos, dando continuidade, a reunião. A reunião é um instrumento utilizado quando dados, informações e recursos necessitam ser socializados e as pessoas envolvidas nas mesmas situações ou que tenham interesses em comum. Aí nós temos a visita domiciliar, como já foi falado antes, aqui ela se repete, né? Porque é uma outra autora falando sobre o mesmo assunto, mas basicamente as informações que foram passadas lá no primeiro tópico de visita domiciliar estão de acordo com esse, então não vou repetir. A visita domiciliar é o primeiro passo, o início de tudo, em relação ao conhecimento das condições de vida do usuário e do seu processo de participação no território onde ele está inserido. E aí nós vamos entrar aqui num tópico muito profundo, que é o estudo social. O que é o estudo social? Eu gravei um vídeo mais cedo, se você puder ir no canal do YouTube, você vai ver o que é o serviço social e o que é o estudo social e o que não é o estudo social. Então depois você pode ver esse vídeo, eu não vou me ater porque eu teria que ter 1 hora mais ou menos para falar sobre estudo social aqui. Você vai ter que ver outro vídeo, eu vou lhe dar esse castigo. E o relatório social.
que a maior parte dos assistentes sociais é contra. Eu ainda não assumi nenhuma postura, porque eu preciso me convencer cientificamente dos motivos do porquê os meus colegas são contra o relatório social. De qualquer modo, a maior parte do juiz não vai pedir, pode ser que peça estudo social, mas eles vão pedir também relatório social. O relatório social é parte complementar do estudo social e apresenta com menor ou maior detalhamento a sistematização do estudo realizado e constitui-se em instrumento de poder ou em um saber convertido em poder de verdade. Esses documentos apresentam de forma cristalizada, pela escrita, as informações colhidas, suas interpretações sobre a fala do sujeito, dos demais dados obtidos e análise realizada que fundamentaram uma teoria. O relatório social, como documento específico elaborado por assistente social, traduz-se na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção desse profissional do seu cotidiano laborativo. Sua apresentação se dá com maior ou menor nível de detalhamento, ao depender da sua finalidade, podendo conter apenas parcialidades da questão ou situação que se dá maior ou menor, ou situação de estudo, que será reconhecida e conhecida de uma forma mais completa no conjunto de relatórios sequenciais. Este documento deve apresentar um breve histórico do objeto de estudo, dos sujeitos envolvidos e da finalidade a que se destina. Deve conter os procedimentos utilizados, o desenvolvimento, a análise da situação, o diagnóstico e as propostas de encaminhamento. Como qualquer outra documentação no âmbito da profissão, os princípios éticos devem guiar a escolha do que é pertinente ou não e registrar em documentos que permanecerão no prontuário próprio do serviço social e nos que serão expostos à análise de outro agente ou que poderão vir a público. Então é importante observar, como vou estar dizendo naquele vídeo que disse estudo social o que é e o que não é. Você não é policial, você não é detetive, você não é advogado, você não é juiz, você não é promotor, você não investiga crime, você não faz levantamento de provas, juntada de provas, você não é guardião da vida moral ou da conduta de nenhuma pessoa, você é um assistente social. E o seu papel, com o instrumento, é conhecer a realidade social do indivíduo para intervir na construção de uma nova ordem societária, com o objetivo de emancipar o indivíduo socialmente e com o empenho de combater todo e qualquer tipo de preconceito, de qualquer origem. Assim eu encerro esse debate, agradecendo a atenção de todos que participaram. Muito obrigado, boa noite. Foi longo, mas eu ainda tentei resumir, ser conciso o máximo possível, porque esse assunto realmente é muito extenso e muito necessário e importante. Muito obrigado. Acompanhe o Ideia Criativa Cursos, o canal no YouTube, a plataforma de cursos. Estamos aqui para aprender juntos. Longe de querer esgotar esse assunto, foi apenas um aperitivo, por assim dizer, um pequeno apanhado. Muito ainda existe para ser estudado sobre esse assunto. Muito obrigado. Boa noite.